Atos 9, 26 a 30. Acharam aí? Diz assim então: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então, está aí o nosso texto de hoje. Não sei se nós vamos conseguir ver todo o texto lido, mas o nosso objetivo aqui é ir caminhando, né? Cada parte do texto e aprendendo aqui mais um pouco do que o texto está nos ensinando. Irmãos, vocês vieram, quem veio semana passada aí? Quem estava aí na semana passada? Participaram aí? Então, muito bem. Nós vimos na semana passada o início das dificuldades e das aflições do ministério de Paulo, do apóstolo Paulo, quando ele esteve ali na cidade de Damasco. Hoje nós veremos que as suas aflições, elas permanecem também ali em Jerusalém. Damasco, ele teve a experiência, nós vimos aqui, de começar a sofrer por amor a Jesus. Os judeus ali daquela cidade juntaram-se às autoridades. O governador de Damasco, daquela província ali, ele estabeleceu guardas para vigiarem a cidade dia e noite, as muralhas, os portões, para que Saulo não saísse, não fugisse. Estava sendo perseguido ali para ser preso. Qual foi a atitude dos discípulos? Tiveram uma ideia lá, né? Viram lá um cesto, viram uma corda, falaram, vamos descer Saulo aqui pela muralha e escapar à noite daqueles inimigos. E ele consegue, né? A gente viu aqui que ele teve bom êxito. Nós vimos as ações ali, as 3 ações que são descritas no texto da semana passada, os inimigos agindo, o Senhor agindo e os discípulos agindo também em favor do servo de Deus. E aí o texto da semana passada terminou assim, Saulo escapando, Saulo descendo da muralha ali pelo cesto e indo embora. E hoje então aqui nós entramos na sequência dessa fuga. Ele sai dali, pelo que o texto nos mostra então, ele sai dali e vai para Jerusalém. Parece aqui que Jerusalém não seria o lugar mais seguro para ir. Não é verdade? Nós já lemos aqui o texto e nós já percebemos que Saulo vai enfrentar em Jerusalém também muitas dificuldades. O povo lá tentou matá-lo. Então a gente percebe que ali também não é um lugar muito seguro. Não sabemos o que Saulo tinha em mente quando foi para Jerusalém, né? Provavelmente na cabeça dele, ele percebeu que, olha, a direção de Deus para mim agora é isso, eu vou para lá. E ele assim o faz, né? Então ele foge ali para Jerusalém, como nós já vimos aqui, há uma distância considerável, aproximadamente 250 quilômetros, vamos colocar assim, de Damasco a Jerusalém. Então é uma viagem longa. Então ele percorre esse caminho aí para fugir dos judeus ali de Damasco e dos soldados que estavam ali tentando prendê-lo. Então essa é a realidade. Só que, como nós já percebemos na leitura do texto, queridos, os problemas continuam, né? Não adianta mudar de um lugar para outro, porque as lutas permanecem, e nós já vimos aqui, conhecemos a história olhando aqui do futuro, né? Olhando agora para trás,
A gente já conhece tudo, a gente sabe o que vai acontecer a Saulo. Ele vai enfrentar muitas aflições ainda. Quando ele escreve a carta de Coríntios, quando nós já citamos aqui na semana passada, ele dá uma lista de perseguições e aflições que ele sofre por amor a Jesus. E ele termina a sua vida, a sua jornada ministerial morto por Nero, mais ou menos aí no ano 65. Então, mais ou menos 30 anos depois disso aqui, né, que Saulo ele vai morrer, vai ser assassinado ali, vai cair por Nero. Ele vai ser decapitado, né? Ele morre assim como cidadão romano. Mas esses 30 anos aí de ministério são 30 anos marcados por muitas aflições, muitas lutas, tá bom? Então, as aflições de Saulo continuam, permanecem ali em Jerusalém. Então, Paulo terá que lidar aqui com duas realidades. Ali em Jerusalém, à luz do texto aqui, ele vai ter que enfrentar duas realidades. Primeiro, o temor por parte da igreja. A igreja está com medo. A igreja ela está reticente ali quanto a Saulo. E ele vai ter que enfrentar também a oposição dos judeus helenistas. Então, são essas duas dificuldades. Está feita a nossa divisão de hoje, né? Então, a divisão do nosso estudo de hoje é essa, as duas partes aqui do nosso estudo. Primeira parte, nós veremos o temor por parte da igreja, a igreja teme, e Saulo enfrenta essa resistência para poder entrar no convívio da igreja. Ele vai conseguir entrar com o auxílio de um irmão, mas ele também vai ter que lidar com outro problema, que talvez hoje a gente não consiga ver. Vamos ver como é que vai ser aqui o andamento. Mas ele vai enfrentar também a fúria dos seus ex-amigos, seus ex-companheiros. Ele vai enfrentar a perseguição por parte dos judeus helenistas. Vocês estão lembrados dos helenistas? Conseguem lembrar da história aí deles? A gente sabe que o povo era meio complicado, né? Eram judeus que de fala grega, de cultura grega. Porque assim, judeu ele tem mais que ver com a questão sanguínea, nesse sentido. Tá? Então, uma pessoa ela pode nascer fora de Israel, fora de Jerusalém, e ainda assim ser judeu, desde que ela tenha aí pais judeus, avós. Então, essa é a realidade. Um descendente de judeus, a sua ascendência é judaica. Por exemplo, Saulo, ele é de onde? Quando a gente olha para a história de Saulo, que a gente já aprendeu, de onde que Saulo vem? Saulo vem eu ouvi Cilícia aí, irmãos? Ouvi, né? Ele vem da Cilícia, ele é da região lá de Tarso, da cidade de Tarso, na Cilícia. Ele então ele não nasceu ali em Jerusalém, mas ele foi criado. Ele vai dizer que ele foi criado em Jerusalém e passou basicamente a vida toda dele ali. Mas ele é natural ali de Tarso, mas era judeu. Ele era um judeu de fala grega. Esses eram os helenistas. Eram judeus que não nasceram em Jerusalém, praticamente, ou na região, no país, né, de Israel, na nação de Israel, mas que tinham essa ascendência judaica e estavam sob a influência da cultura helênica, ou seja, da cultura grega. Eles eram influenciados por essa realidade. Não falavam o hebraico, alguns deles, só que eles estavam mais envolvidos com a parte religiosa. Mas a cultura era assimilada assim. Eles eram até, pelos judeus mais raiz, né? Sempre tem isso, né? Eles eram até um pouco mais desprezados. Enfim, Saulo pertencia a esse grupo. Nós já vimos aqui, quando nós estudamos sobre a morte de Estevão, que Estevão estava discutindo com quem? Com os judeus helenistas, lembra? Estavam ali quebrando pau com ele, criaram toda aquela confusão. Então, isso nós vamos ver depois. Mais para frente a gente vai observar isso. Mas é um problemão que Paulo vai ter ali em Jerusalém. Vai ter que fugir dali, né? Vai ter que sair correndo de lá. Então, depois a gente vê isso aí. Mas o primeiro problema, queridos, que Saulo tem que lidar ali é o acesso à igreja.
Após sair de Damasco, então, com a ajuda desses discípulos ali, aqueles irmãos, Paulo ele vai se dirigir a Jerusalém para se encontrar com seus irmãos. Quem são esses irmãos aqui? São aqueles que eram discípulos de Cristo, né? Aqueles que abraçaram a fé em Jesus e creram em Jesus. Até então, desde a sua conversão, Saulo aqui, ele não havia voltado para Jerusalém. Lembremos que ele sai de Jerusalém, lá no início do capítulo 9, aqui onde nós estamos, para fazer uma espécie de caçada aos crentes em Damasco. Ele procura o sumo sacerdote, pede autorizações para que ele pudesse ir a Damasco e se encontrasse no caminho algum crente, alguém que seguia o caminho, que ele prendesse essas pessoas e levassem a Jerusalém para serem julgados e condenados ali. Então ele sai de lá, só que ele não retorna, né? Até então ele não retorna. Nós já vimos aqui o tempo decorrido desde a última vez que ele esteve ali em Jerusalém, é um período considerável, aproximadamente 3 anos. Okay? Então, levou um bom tempo, né, até ele voltar a Damasco ali, depois da sua conversão, e ir até Jerusalém para se encontrar com a igreja. Então, compreendemos aí esse tempo. Tá? Do versículo 1 do capítulo 9, até aí o versículo que nós chegamos hoje, que é o versículo 25, não é isso? Iniciamos aí no 26, na verdade, né? Nós temos aí aproximadamente 3 anos. Tá? Então, esses versículos aí que a gente tem, o tempo vai transcorrer nesses versículos aí. Deu para entender, irmãos, até aqui? Está conseguindo pegar o tempo, o processo todo? Então, ao voltar para Jerusalém, isso aqui, é difícil a gente definir uma data certinha, mas é mais ou menos por volta do ano 35, quando esses eventos aqui acontecem. Ele volta para Jerusalém, mas ele não volta para se encontrar com o sumo sacerdote que ele havia, né, procurado lá no versículo 1. Mas ele busca a companhia dos irmãos. Vejam aí o texto. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, porque eu não abri o meu texto, agora sim. Olha, vamos ver aí, então, no versículo 26, diz assim, tendo chegado a Jerusalém, está fugindo lá de Damasco, o que ele fez? O que diz o texto aí? Está com a Bíblia? Procurou o quê? Juntar-se com os discípulos. Procurou juntar-se com os discípulos. Qual é a importância disso, irmãos? Qual é a importância dessa procura de Saulo pelos discípulos? Será que isso aqui é importante? Foi importante para Saulo? Eu penso que sim, né? Nós entendemos que todo cristão verdadeiro, todo aquele que nasceu de novo, teve uma experiência com o Senhor, ele tem o desejo de estar em comunhão com seus irmãos, estar em comunhão com a sua igreja, estar em comunhão com o povo de Deus. Apesar aqui de Saulo encontrar ali muita resistência entre a igreja, nós não encontramos aqui nos sentimentos de Saulo nenhuma tristeza por isso, nenhum sentimento ruim quanto à igreja, porque a igreja estava, de certa forma, reticente em recebê-lo. Então, é muito importante nós considerarmos isso aqui. Todo verdadeiro cristão, todo aquele que nasceu de novo, encontrou-se com Cristo, foi chamado pelo Senhor, qual é o desejo dele? O desejo dele é estar unido aos crentes, unido aos seus irmãos, mesmo que no meio dos irmãos ele encontre dificuldades, mesmo que ele encontre algumas barreiras, e isso aqui é normal acontecer. O texto vai nos mostrar aqui, então, que, embora ele procurasse, buscou primeiramente os discípulos de Jesus ali, para se unir a eles, buscar refúgio, né? Não só para ter essa comunhão, que é normal e esperada de todo crente, mas também lembremos que Saulo está fugindo, ele está perseguido, ele está sozinho agora.
praticamente desamparado. E ele vai buscar socorro e abrigo em quem? É natural que você vá buscar também a igreja para isso. Olha, eu quero estar unido aos meus irmãos, porque lá eu vou encontrar conforto, consolo, ajuda, vou encontrar apoio naquele lugar. Ele encontrou isso? Encontrou. No início, não. Nós vemos aqui no versículo 1, olha o que aparece no versículo 26, né? No primeiro verso que a gente leu. Diz que ele procurou juntar-se com os discípulos, e aí diz o quê? Todos, porém, e aí tem, né, o contraste. Ele diz, o temiam, não acreditando que ele fosse o quê? Discípulo. Por que a igreja, pergunta aqui, por que a igreja tinha resistência a Saulo? Saulo era um carrasco, né? Saulo, o texto diz que ele assolava a igreja. Ele destruía, dizimava a igreja. Ele era um destruidor da igreja. Ele matava crentes, irmãos. Perseguiu muitos cristãos ali. Muitas famílias foram destroçadas, destruídas pelas mãos do apóstolo Paulo. Quantos crentes não caíram ali pelas mãos daquele homem? Sendo assolados, açoitados. Então imagina a igreja, agora está lá no culto, louvor começa, a irmã está lá tocando o teclado, né, no culto, o baterista está ali, o rapaz do violão que erra tudo, né? Está aqui tocando, e de repente quem entra ali pela porta? Saulo de Tarso, meu Deus do céu. Por que a igreja, o louvor até para, né? O pessoal perde até a concentração no que está cantando. Jesus, o que é isso? Aí o irmão lembra, eu tenho que ir no banheiro. Vou ali rapidinho, esqueci uma coisa. E começou, né? É claro que a igreja não se reunia nos moldes que a gente tem hoje, né, irmão? É uma brincadeira aqui. Mas a igreja ficou assustada. Meu Deus, esse cidadão aí, ele destruiu a igreja, ele perseguiu. Foi através dele que a perseguição se iniciou. E agora ele está dizendo que é crente. Sei. Tá. Será mesmo? É normal a igreja ter esse sentimento, irmãos? É normal, né? É comum isso. É natural a igreja pensar isso. Certamente ali tinha alguns crentes que tiveram, por causa das ações de Saulo, a separação da sua família. Talvez, um pai perdeu seus filhos, ou filhos perderam seus pais. A esposa perdeu o marido, lares foram separados. E, de repente, esse camarada chega agora na igreja, querendo se unir à igreja. Eu sou crente agora, aceitei Jesus. Né? A igreja, não, peraí. Gente morreu pelas mãos desse homem. Familiares nossos perderam a vida. Foram brutalmente assassinados. Ou talvez aqueles que não morreram estivessem ali, né? Talvez com as costas marcadas pelas chicotadas que tinham tomado, cicatriz. 3 anos se passaram, mas as marcas ficaram. E ficaram pensando, né? E aí? Será que nós devemos acolher ou não este homem que está se aproximando da igreja ali? Então, o histórico de Saulo, nós olhamos aqui no que diz respeito a perseguições, era um histórico muito violento, meus irmãos. Vocês acham que é normal a igreja sentir esse medo, essa preocupação? Quem não ficaria, não é verdade? A igreja estava assim. Uma outra pergunta, será que a igreja estava errada em agir assim com Saulo? O que vocês acham? Faltava amor naquela igreja? Essa igreja aqui não tinha amor, não. O irmão está chegando na igreja, né? Está vindo aí para reunir, que falta de amor. Será que aquela igreja falou, não, vamos ficar aqui na nossa panelinha mesmo, não vamos abrir as portas para ninguém, ainda mais esse homem. Será que a igreja ela tinha esse sentimento? De forma alguma, irmãos. O que estava presente ali era prudência. O que estava acontecendo ali era cautela por parte da igreja. É importante que a igreja seja assim.
A igreja, ela não pode agir sem essa prudência. Na realidade, a falta de prudência e precaução por parte da igreja, de cautela por parte da igreja no que diz respeito a receber aqueles que se achegam a ela, é um dos grandes causadores de muita destruição e muito erro entrando na igreja. A igreja, ela sofre muito quando ela não é cautelosa. E, às vezes, em nome do amor, a igreja quer abrir uma porta que a Bíblia diz que ela é uma porta o quê? Estreita. Uma porta que ela é difícil de se passar por ela. E as pessoas, elas, para poder acolher qualquer um que queira se unir à igreja, elas têm a tendência de alargar mais a porta. Não é que a igreja vai se fechar e não acolher ninguém de fora, mas ela precisa ser prudente. Ela não pode assumir aquela visão muito presente no arminianismo, de que o homem exerce o livre-arbítrio, então, portanto, nós teremos que criar um meio aqui para que ela possa aceitar a mensagem de qualquer maneira, nós temos que fazer de tudo para ajudá-la a se converter. Não é assim que o ensino bíblico nos mostra. Uma igreja saudável, ela deve ser cautelosa no que diz respeito a receber aqueles que estão se achegando. Ela não vai ser uma igreja fechada, exclusivista, restrita, mas ela vai ser prudente. Olha, nós acolhemos aqueles que querem conhecer a fé, mas nós temos cautela em receber aqueles que querem se unir à igreja. Vocês entenderam isso, irmãos? Compreenderam? Assim, a nossa igreja, ela procura ser bem cautelosa nesse sentido. Nós recebemos novos membros, nós desejamos que pessoas se convertam, nós trabalhamos para isso, estamos aqui pregando constantemente para que Deus salve pessoas. Mas nós temos já a experiência ruim de não sermos cautelosos no recebimento de membros. Nossa igreja, ela já sofreu muito por receber sem nenhuma cautela qualquer pessoa que queria se unir à igreja. E geralmente hoje acontece muito isso nas igrejas, na ânsia de querer crescer e ser maior do que a igreja do vizinho ali do lado, as pessoas que vêm para a nossa igreja. A pessoa não é nem crente, ela entrou na igreja, já dá funções, cargos para ela, para que ela não saia, para que ela jamais deixe a congregação. E, às vezes, batiza a pessoa que nem convertida é, nem nasceu de novo. E isso traz um problema para a igreja, irmãos? Meu Deus, claro que traz. Claro que traz, irmãos. Um falso crente no meio da igreja é um problema terrível. Nós temos experiência aqui muito ruim na nossa igreja de falsos crentes aqui dentro, que causaram problemas nessa igreja aqui que, meu Deus do céu, só Deus. Graças a Deus o Senhor nos livrou disso. Passamos por uma luta terrível, mas o Senhor nos livrou. Porque nós entendemos que um falso convertido ou um falso irmão no meio da igreja cria problemas, cria muitas dificuldades. John MacArthur, ele diz que uma igreja boa é uma igreja que é difícil de entrar e fácil de sair. Uma igreja boa é assim, uma igreja que é difícil de você entrar. E para sair também é fácil. Por quê? Porque os membros, eles têm noção do que é a sã doutrina, o que é a heresia, o que é uma conduta de um não crente. Então, quando identificam estas coisas, um lobo no meio da igreja, um cabrito no meio das ovelhas, isso é logo identificado e trabalhado e sai logo. A nossa igreja, por exemplo, nós adotamos aqui um princípio de que
Nós só recebemos como membro da nossa igreja a pessoa que frequenta pelo menos 6 meses aqui conosco, para que nós possamos conhecê-la, conhecer a sua vida, a sua conduta, analisar a sua vida, e para que ela também analise a igreja, a doutrina, para saber se é isso mesmo que ela quer, né? Para que ela não entre num mês e saia no outro, essa aqui não era a igreja que eu queria. Então não é assim. Então a gente tem essa cautela. E hoje a gente se preocupa muito com isso. A gente quer que a igreja cresça? Claro. A gente trabalha para isso? Claro. Aqueles que são crentes em Jesus e quiserem congregar conosco, estamos aqui de braços abertos para recebê-los. Mas nós temos cautela. Não é qualquer um que se torna membro. Não porque nós somos melhores do que os outros, mas porque nós temos prudência. Nós não queremos que a igreja sofra o que já sofreu. E é muito fácil a gente quebrar a unidade da igreja quando a gente tem um falso irmão no nosso meio, que causa problemas e lutas e dificuldades. Então, é muito bom a gente ter prudência como igreja. Por que é bom uma igreja ter prudência? Por que é bom a igreja ser prudente aqui? Porque, vejam só, irmãos, há 2 tipos de incrédulos. Há 2 tipos de incrédulos. Há um tipo de incrédulo que odeia a igreja, que ele não suporta ouvir falar de igreja, de Jesus, de crente, ele tem pavor de igreja. Não me chame para a igreja, não fale de Jesus para mim, não quero saber nada desse seu Deus, não quero nada com isso, eu tenho ódio de crente. Há incrédulos que são assim. Mas há um outro tipo de incrédulo, que é aquele que gosta de estar na igreja. Ele gosta. Ele gosta do ambiente da igreja. São os infiltrados no meio da igreja. Ele é incrédulo, mas ele gosta de estar no meio dos crentes. E isso é um problema? Meu Deus do céu, um problemaço. Paulo aqui, ele vai nos mostrar que esses são os falsos irmãos que trazem perigo à vida da igreja. Quer ver só? Nós já lemos esse texto. Mas veja aí, 2 de Coríntios 11. Eu já vou dar a palavra para os irmãos que levantaram a mão aí, né, para comentar o texto. Mas vamos ver aqui, 2 de Coríntios 11. Olha o que Paulo escreve para a igreja de Corinto, na segunda carta, capítulo 11, verso 26. Ele está narrando aqui os seus sofrimentos, as lutas que ele passou por amor a Jesus. Olha o que ele diz, acharam aí? Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigo entre... O que diz aí? Falsos irmãos. Olha só. Falsos irmãos trazem perigo à igreja, irmãos? O que vocês acham? Com certeza. Com certeza. Quando Paulo escreve aos Gálatas, veja aí no capítulo 2 de Gálatas, capítulo 2, verso 4, ele diz assim: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então, qual era um dos problemas ali nas igrejas da Galácia? Falsos irmãos, falsos crentes, falsos convertidos no meio da igreja, causando problemas no meio da igreja. Então, perceba isso. Quando João escreve lá no Apocalipse, veja o capítulo 2 de Apocalipse, quando o Senhor escreve à igreja de Tiatira. Olha o que ele diz aí no versículo 20, Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, essa é uma igreja que estava quebrando o princípio geral da palavra. Era uma igreja que tinha pastora, né? Tinha uma pastora lá. Faltava pastor nessa igreja, mas tinha lá uma pastora.
A igreja que tem pastora. A igreja que tem pastora é a igreja que é sem pastor, né? Então, o que ela fazia ali? Ela se declarava profetisa. Não, estou profetizando aqui. Deus fala através de mim. Deus fala através da minha boca. Ela estava ensinando essa igreja. A igreja estava sendo conduzida por ela. Ok, irmãos? E além disso, além de ela ensinar coisa que a Bíblia proíbe isso, ela ainda está seduzindo os membros da igreja, os servos, a praticarem o quê? Prostituição. Comer de coisas sacrificadas aos ídolos. A ideia aqui provavelmente tem a ver com a contaminação ao culto idólatra. O ensino errado, já está tudo errado mesmo, então está sendo ensinado uma adoração completamente diferente daquela que é bíblica. E aqui a gente está vendo que esse falso irmão, no caso aqui é falsa irmã, né? É a pastora da igreja. Meu Deus do céu! Está lá, trazendo problema para a igreja. Para por aí. Eu preguei há uns anos atrás, não lembro quando, a Epístola de Judas. Quem é mais antigo aqui deve se lembrar da série expositiva que eu fiz lá em Judas. Talvez há uns 7 anos atrás, nem lembro. Mas Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Versículo 12. Olha o que Judas fala sobre os falsos irmãos. Olha só. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Olha aí, eram pastores, aqui são os homens, né? Que estavam lá, eram rochas submersas. A ideia aqui é o quê? De rocha submersa. É um perigo, né? Está escondido, está debaixo d'água. O navio está navegando, tem uma rocha ali embaixo que é um perigo para afundar tudo, mas está escondida. Ninguém vê, ninguém observa. Está pensando que está tudo tranquilo, que está indo tudo bem, mas o perigo está o quê? Está escondido ali, está submerso. Ele se banqueteia sem nenhum recato, né? E ele diz, nuvens sem águas impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. É uma pessoa que tem apenas aparência, mas não tem essência, não tem vida com Deus. Será que existe hoje isso, irmãos? Será que há pastores assim, que são nuvens sem água, que são árvores sem frutos, sem nenhuma raiz? Está assim, irmãos. Pastores que só cuidam apenas deles mesmos, só pensam em si mesmos. Estão ali, são carnais, são imorais, são profanos. Eles se aproveitam da igreja, mas não são crentes, não são cristãos. Veja um pouquinho mais à frente, versículo 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então, irmãos, sabe, assim, a igreja ela precisa ser prudente, ela tem que ser prudente, ela tem que ser cautelosa. Quando Saulo chegou em Jerusalém dizendo, olha, eu sou um cristão, a igreja falou, até que nos prove, nós vamos ficar aqui. Aqui não. Estava tendo culto. Saulo sabia que estava tendo culto lá. Aí ele ia lá, vou lá, pegava a Bíblia dele, vou lá no culto. Chegava no culto, o pessoal via Saulo chegando, todo mundo ia embora. Saulo ficava sozinho. Meu Deus. Pode ser uma coincidência. Ou no culto da noite. Chegava no culto da noite em outro lugar, os irmãos lá adorando ao Senhor. De repente, Saulo batia na porta e o culto acabou. A igreja está preocupada. Será que esse homem não é um espião? Será que ele não está disfarçando? Será que esse homem não está aqui tentando averiguar-nos e ver a nossa liberdade e usar isso contra a nossa comunhão, a nossa vida? Então, a igreja ficou reticente, a igreja ficou muito preocupada isso aqui. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, gente, né? É muito importante esse procedimento da igreja. A igreja tem que ser prudente, cautelosa. Jesus disse o quê? Você deve ser simples como o quê?
como a pomba e que mais? Prudente como a serpente. Cuidado. Cuidado para que você não abra a guarda e falsos mestres, falsos líderes, falsos crentes entrem na igreja. E entram na igreja, irmãos. Se eles entram na igreja, eles são como nuvens sem água. As pessoas olham para eles e falam, é uma bênção. Meu pastor é uma bênção, minha pastora é uma bênção. Nuvem sem água, árvore sem fruto, rocha submersa. Não estou vendo, está indo tudo bem, mas está tudo bem, está crescendo, está uma bênção aqui. Rocha submersa. Só vai descobrir isso quando o navio, quando a embarcação bater na rocha e afundar. Aí já era. Muitas igrejas, queridos, são destruídas assim. O falso crente entra, se infiltra na igreja e leva tempo, tá? Leva tempo. Ganhando a confiança da igreja, ganhando a autoridade. Quando a gente vai ver, queridos, a igreja está completamente desviada da palavra. O que aconteceu com essa igreja? Não foi cautelosa. Entenderam isso aqui, gente? Hã? Ok. Então, vamos lá. Otávio levantou a mão. Leva tempo, né? Assim, o tempo vai passando e os problemas vão começar aparecendo. E até que você tome uma medida para cortar isso, já estragou muita coisa. Porque, geralmente, queridos, o joio ou o falso crente, ele age sempre às escondidas. E ele, preste atenção nisso, ele sempre vai se passar por mais espiritual que todo mundo. Ele sempre vai fazer isso. Então, geralmente, o falso crente, para ele galgar espaço dentro da igreja, ele começa ganhando a confiança dos irmãos assim. Vamos ali orar. Vamos fazer um tempo de jejum lá. Olha, vamos passar uma madrugada de oração em tal lugar. Aí, orar, claro, vamos orar. Isso é uma bênção, né? Mas ali ele começa a ensinar coisas, entendendo? Erradas. Quando o pastor vai ver, quando os diáconos vão perceber, meu Deus, já fez o estrago. Já ganhou metade da igreja. E aí, quando há um processo de disciplina eclesiástica, metade da igreja às vezes vai embora. Sai metade da igreja. Fala, irmão. Ajuda, né? Eu acho que todo crente, todo pastor e todo crente é fácil de ver isso, porque, irmãos, o ímpio, ele pode enganar por um tempo, mas ele não engana todo o tempo. Ele vai ficar um tempo na igreja, ele vai começar a demonstrar algumas atitudes, e isso chama a atenção do crente sensato, prudente. Ele está de olho. Ele está de olho, ele está percebendo, ele está vendo as coisas, como é que ele age, o que é que ele fala, o que é que ele pensa. Então, a gente fica, como igreja, a gente precisa ter esse alerta aceso sempre, porque não é difícil de identificar isso. Se nós formos um pouquinho cuidadosos e espirituais em discernir essas coisas, é fácil de ver. Num primeiro momento pode enganar, mas o convívio ajuda a gente a perceber isso claramente. Vai enganar por um tempo, mas não vai ser por todo o tempo. Fala, irmão. A gente passou por um outro também, pastor. Ananias e Safira, né? A gente já viu aí, né? A gente já viu esse cidadão também, né? Então, a história da igreja está cheia de exemplos. A nossa igreja, irmãos, aqui, como eu falei, a nossa igreja passou por muito disso. Meu Deus do céu, você não sabe a dor de cabeça que eu já tive com isso. Falso crente, falso irmão. É um problema sério. Ok? Irmãos, então aqui, quando foi que a igreja baixou a guarda? Vamos terminar aí, né? Está na hora. Quando foi que a igreja baixou a guarda para Saulo? Quando é que foi? Quando entrou em cena quem? Barnabé. Barnabé já é conhecido nosso, não é? Aonde Barnabé aparece na história aí? Onde é que ele apareceu a primeira vez? Quem está lembrado aí? Capítulo 4, finalzinho, né, do capítulo 4. Não é isso? Barnabé foi lá, vamos ler o texto? Ele vendeu um campo. Atos 4, qual é o versículo aí? 36? Então aqui, ó, isso aí mesmo, acertou. Acharam aí? José
a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação ou consolação, dependendo da versão que você esteja aí, né? Levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, Barnabé, ele já apareceu para a gente aqui. Foi ele quem apresentou o irmão Saulo, o apóstolo Paulo, para a igreja de Jerusalém, porque a igreja estava dizendo, não, aqui ele não entra não. Como é que isso foi quebrado? Barnabé pegou então Saulo. Nós não sabemos quando é que Barnabé conheceu Saulo, irmãos. Não tem, a gente não sabe disso. Sabemos. A verdade é que ele teve essa evidência, provavelmente lá em Damasco, teve esse encontro com Saulo lá, viu a sua posição, a sua postura, e constatou, não, esse homem é crente mesmo, gente. Né? E aí o que ele fez para facilitar o acesso de Saulo à igreja? Ele foi até quem? Foi até os apóstolos, né? Pegou Saulo, levou até os apóstolos, talvez os apóstolos ficaram assim, olha, Barnabé... Não, fica tranquilo, eu conheço esse homem. O que diz aí a respeito dele? Né? Diz que ele era um homem... cadê? Versículo 27, né? Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então, são evidências, queridos, inquestionáveis. Então assim, Barnabé, que já era conhecido, piedoso, aos olhos da igreja, a palavra dele era uma palavra de confiança. Quer ver só? Se os irmãos olharem aí um pouquinho mais à frente, a gente vai ver no livro, na carta aos Gálatas, perdão, falei Gálatas, né? Gálatas é outro texto que a gente vai ler aqui. Veja que a gente já leu Atos 4, agora vamos ver Atos 11. Vamos ver Atos 11, 24. Diz assim, a respeito de Barnabé, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, assim, Barnabé, ele era um homem temente a Deus, né? Alguém que tinha assim, uma comunhão com Deus muito forte, e ele era bem quisto pelos apóstolos. Quando ele chega lá e diz, olha, esse homem teve um encontro com Jesus, esse homem conheceu a Cristo no caminho de Damasco, o Senhor apareceu para ele. E mais, ele prega, eu o vi pregando em Damasco ousadamente. Aí não dá, né, irmão? Não dá nem para negar. Porque se ele é um espião, ele não consegue pregar com essa ousadia e essa proclamação apontando que Jesus é o Senhor e é o Cristo. Se ele fosse um disfarçado ali, ele jamais pregaria tal coisa. Ele ia falar meia dúzia de palavras lá, né? E ia querer matar, né? Então assim, não tem como. Então, Barnabé, ele pega o ponto aqui, ele diz, olha, eu vim pregar ousadamente que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, aí os apóstolos o quê? Então tá bom, né? Então, é que é assim, tá aceito, tá recebido. E a gente vê que ele teve essa aceitação ali, quando no próprio texto vai nos mostrar isso, né? Porque diz assim, olha, no restante do texto lido, verso 28 aqui agora. Estava com eles quem? Os apóstolos, né? Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, ou seja, desfrutava de plena liberdade no meio da igreja, né? Esse acesso tranquilo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Então está aí. A igreja, ela, num primeiro momento, ela teve essa dificuldade, Saulo encontrou essa resistência, mas graças a Deus pelo irmão Barnabé, que apareceu lá, e a gente vai ver que Barnabé ele tem, né, essa realidade, o próprio nome aponta para isso. Ele é um homem conciliador, é um homem que procura, então, introduzir pessoas até os irmãos. E ele fala lá com a igreja não aceita, talvez, né, no primeiro momento, mas os apóstolos deram um aval e a igreja, os apóstolos aprovaram, está na bênção, seja bem-vindo, Saulo, né? Você é nosso irmão, as portas estão abertas e estamos aqui para te apoiar no que você precisar. E a igreja deu provas disso?
Deu ou não deu? Deu, mas isso é só na semana que vem, né? Porque agora a hora acabou. Então, na semana que vem, nós veremos um outro problema que Saulo enfrentou e nós veremos a ação da igreja apoiando a Paulo. Num primeiro momento, a igreja estava dizendo, não queremos nada com você. Mas depois que a porta se abriu e a igreja entendeu, realmente é um crente, é um servo de Deus. Então, Saulo, o seu problema é o meu problema, a sua luta é minha luta. Nós vamos te apoiar no que for preciso. E a igreja apoiou Saulo num momento muito difícil da vida dele. O ajudou, o acompanhou, providenciou escape para ele, assim como lá em Damasco aconteceu, a igreja aqui de Jerusalém também fez isso. Tá bom, gente? Então, na semana que vem, nós veremos aí o finalzinho que ficou faltando, né? O versículo 29 aí, que não deu para a gente ler, e o versículo 30. Quer dizer, nós lemos, né? Só não dá para fazer o estudo aqui. Nós veremos o segundo problema que Saulo enfrentou, versos 29 e 30, na próxima semana. Vamos orar e agradecer a Deus pelo nosso estudo dessa noite, que Deus nos abençoe.